atualização profética. Outra tática que eu chamo de rótulo falso é a confusão entre o criticismo e o ser ungido. Você não precisa do Espírito de Deus para ser uma pessoa crítica e sentenciosa. E, no entanto, muitas pessoas por aí são guerreiros tecnológicos, estão por aí sem nome, anônimos, eles amam entrar em redes sociais para atacar e criticar outras pessoas, irmãos e irmãs. Eles desferem nomes e rótulos e acreditam ser defensores da fé. Eu creio que Troy Edwards disse bem. Ele é um pastor em Connecticut, há uma linha tênue entre o ministério válido de um apologista. Alguém que defende a fé e a necessidade de encontrar alguma coisa para usar contra aqueles com quem você talvez discorde teologicamente. O que ele quis dizer? Há muitas pessoas por aí que não são nem mesmo teologicamente treinadas, não dão frutos, não sabemos se ganham almas, não sabemos quem são, quais são suas qualificações. Mas eles gostam de usar os termos herético, heresia, é como os antigos. Se você ler a história cristã, eles são esses caçadores de bruxas, são cristãos e nem mesmo seguem a Bíblia ou leem a Bíblia. Estão procurando quem é a bruxa? Isso é algo que o diabo fez para distrair a igreja do trabalho do evangelho. A maneira de sabermos se alguém é um verdadeiro mestre ou pastor é se você está ganhando almas para Jesus. Essa é a maneira principal. E como sabemos se alguém é herético? Como sabemos se um ensino é heresia? Deixa eu te dar a definição. Uma doutrina herética não é uma doutrina com a qual você discorda. Sinto muito te dizer isso, só porque você não concorda com algo não significa que a outra pessoa esteja ensinando heresia. Heresia é isto. Heresia é um ensino que impediria a salvação. Por favor, anote isso. Por favor, lembre disso. Heresia é um ensino que impediria a salvação. Eu já dei esse exemplo antes, mas vou apresentar de novo. Há uma denominação aí que acredita no celibato dos ministros. Eles ensinam que para servir a Deus você tem que ser solteiro, você não pode se casar. Nós concordamos com isso? Obviamente não. Eu sou casado, não concordamos com isso porque a Bíblia diz que Jesus foi e curou a sogra de Pedro. Portanto, Pedro, que, de acordo com essa denominação, seria o primeiro papa. Pedro tinha sogra, isso significa que ele tinha uma esposa, e a mãe da esposa dele foi curada por Jesus. Portanto, Pedro era casado. Por que um papa não pode se casar? Porque os sacerdotes não podem se casar? Nós cremos que temos escrituras que sustentem o fato de que nós pensamos estar certos. Entretanto, o celibato de ministros nunca poderá ser chamado de heresia. Porque quer você seja solteiro ou casado, você pode ir para o céu. Você pode ir para o céu sendo solteiro. Você opta pelo celibato. Nós achamos que você está errado. Você opta pelo celibato. Mas você pode ir para o céu, ou você pode se casar, e algumas pessoas acham que nós estamos errados. Mas você se casa e vai para o céu. Amém? Então isso não pode ser considerado uma doutrina herética. Por outro lado, vamos agora para o fim dos tempos. Muitas pessoas acham que o seu posicionamento favorito para o arrebatamento é a verdade do Evangelho. Eu sinto informar, é apenas a sua teoria e nenhuma teoria do arrebatamento poderá ser chamada de heresia. Porque você pode acreditar no arrebatamento pré-tribulacionista, morrer e ir para o céu. Você pode acreditar no arrebatamento mesotribulacionista ou pré-ira, morrer e ir para o céu. Você pode acreditar no pós-tribulacionismo e quer você esteja certo ou errado sobre isso. Quando você morrer, se você se arrependeu dos seus pecados e acreditou em Jesus, você irá ao céu. Então está absolutamente claro agora que os enganadores estão por aí para rotular os irmãos, acusar os irmãos, saindo numa caça às bruxas. Mas esses caras são os enganadores. Agora, se você disser que apenas 144 mil testemunhas de Jeová irão para o céu, o que você acha? Isso é heresia. É por isso que não seguimos as testemunhas de Jeová. Há muitas seitas e falsas religiões que ensinam coisas que irão te impedir de ir para o céu. E como eles ensinam? Na maioria das vezes, eles dizem que todos os que vieram antes de nós estavam errados. Então, quem está certo? Bem, no caso das testemunhas de Jeová, apenas Charles Taze Russell, ele era o único cara
que estava certo. Ele viveu em 1840. Que triste. Ninguém mais está certo. Deus não teve nenhum mensageiro. Deus não teve ninguém que acreditasse. Deus não teve nenhum verdadeiro profeta ou mestre antes desse cara. Que triste. E os Mormons dizem a mesma coisa. Ninguém estava certo até Joseph Smith escrever o livro dos Mormons. E as pessoas que seguem Maomé dizem a mesma coisa. Todo judeu está errado, todo cristão estava errado, até que veio Maomé em 610, teve a visão de um anjo. Nós cremos um demônio, porque é muito típico das pessoas mais enganadas, deles acharem que todos os outros estão errados. A ironia é que os mais enganados são aqueles que estão focados em encontrar os enganadores, aqueles que estão focados em atacar e criticar outros. São as pessoas mais enganadas por aí e ainda assim não sabem. A Bíblia está falando dessas pessoas, aqueles que estão levando milhões para o inferno. E, no entanto, os cristãos estão se mordendo, lutando entre si sobre os menores e mais insignificantes detalhes teológicos que não têm impacto sobre a salvação. Eu penso que o arrebatamento é algo pequeno. Eu acredito que a Bíblia, se quisesse ser mais clara, mais do que é, ela seria mais clara. Mas isso não afeta a sua salvação, não há necessidade de discutir e brigar e rotular as pessoas. A maneira de nos protegermos é focarmos não nos enganadores, mas em Jesus, estudando a sua palavra. E terceiro, eu recomendo, nós devemos entender que nós devemos ter humildade suficiente em nossos corações para perceber que não somos os únicos que conhecem a verdade. Não somos os únicos. De fato, muitas coisas que eu digo, que muitas pessoas assistem e ouvem, dizem: "Uau, Pastor Steve, isso é tão fresco, tão novo." Eu posso te dizer, isso não é novo, eu não criei isso, são coisas antigas que nós tínhamos esquecido. Mas eu gosto de estudar história, de estudar os antigos, por isso eu volto, investigo e descubro. Puxa, essas são as coisas que eles ensinavam, nós esquecemos delas. Parece ser tão novo para nós, mas eles ensinaram há milhares de anos ou centenas de anos. Então eu quero mostrar algo novo que vem dos antigos. Eu acho isso muito interessante. O testemunho de 12 antigos. Você já ouviu falar de Jonathan Edwards? Ele foi um grande pregador, um dos grandes, um dos mais famosos pregadores na língua inglesa. Fundou a Universidade de Princeton. Ele é o fundador. Hoje a Universidade de Princeton não é mais cristã. E é isso que acontece. Deus diz que o reino de Deus será como a árvore que cresce até que se corrompe, e as aves vêm e pousam ali, ou o reino de Deus será como o fermento que a mulher pegou, pôs na massa do pão e levedou toda a massa. Vez após outra, o engano entra na igreja e as pessoas não percebem. De qualquer forma, vamos investigar com Jonathan Edwards quando a universidade de Princeton ainda era boa. Jonathan Edwards pregou um sermão em 1739 e disse que os 1260 dias de Apocalipse apontam para o ano 2016. Isso é bem interessante, você não acha? Adam Clarke. Já ouviu falar dele? Adam Clarke escreveu um comentário bíblico de 2.000 páginas. Esse é um dos comentários padrão que muitos pastores são treinados a usar. Eu já usei muitas vezes o comentário de Adam Clarke. Em 1762, ele disse que 2015 seria o início da queda do catolicismo romano. Você pode dizer, espera aí, esse cara não acertou. Mas eu não diria que ele é um falso profeta. Eu diria, puxa, isso é muito interessante que outro homem de Deus que conhecia a Bíblia muito bem percebeu há muito tempo atrás que este seria o tempo aproximado quando haveria uma grande alteração, uma grande mudança e profecias se cumpririam. Então um cara disse 2016, outro disse 2015 e essas são pessoas grandemente usadas por Deus. Eles estão absolutamente certos? Não. Nós podemos dizer hoje que 2015 não foi o início do declínio do catolicismo romano, mas é muito interessante o modo como eles escreveram deste tempo. Moses Lowman disse em 1773 em notas sobre Apocalipse que 2016 é o fim de tudo, quando o poder do anticristo seria destruído. Bem, nós temos 3 meses para ver se ele está certo e eu vou me adiantar e dizer que ele provavelmente não está totalmente certo. Eu não acho que o anticristo será derrotado nos próximos 3 meses porque eu não creio que ele nem sequer tenha sido revelado.
Ele precisa ser revelado primeiro, mas eu acho interessante que outro homem de Deus, que foi usado por Deus, disse que 2016 seria o ano. Nós sabemos pelo menos que é a eleição presidencial americana, nós sabemos que um poder do anticristo está se levantando, está erguendo sua cabeça sobre todos os lugares, tentando controlar a liberdade de expressão, tentando retirar a liberdade religiosa. Nós já podemos sentir isso, não é? Então eu acho que esses caras ficariam muito felizes em estar onde nós estamos. Eles estariam empolgados em viver no tempo que nós estamos vivendo, mas eles nunca chegaram a ver. Patrick Nisbet disse em 1776, no resumo da história da igreja, que 2016 seria o ano do fim. Como ele chegou a esse número? Ele pegou 90 depois de Cristo, que é o ano que a maioria das pessoas concordam foi quando Apocalipse foi escrito. Então Apocalipse desenha o mapa do fim dos tempos. O futuro, então eles dizem que essa data deve ser importante. Não há muitos que debatem isso, mas eles dizem entre 90 a 100 depois de Cristo, certo? Então ele tomou 90 depois de Cristo. Depois ele disse, há um número maléfico na Bíblia, 666. Então ele começou com 90 depois de Cristo, quando Apocalipse foi revelado, adicionou 666 e chegou a 756. E 756 foi extremamente importante para os protestantes. Especialmente naquela época, os cristãos eram perseguidos pela Inquisição Católica. As pessoas não percebem isso. Elas pensam que a Inquisição era algo cristão. Não. Era uma perseguição católica contra os verdadeiros cristãos nascidos de novo. Então, daquele tempo, 756, a Igreja Católica se transformou de um poder meramente religioso para um Estado nacional, um poder político. Em 756 d.C., eles receberam a posse de terra que hoje é a Cidade Santa ou o Vaticano. Eles se tornaram um Estado nacional. Algo que Deus nunca prometeu para a igreja, isso é algo que Deus mesmo virá para implantar, ele virá para governar e reinar. Mas a Igreja Católica assumiu a posição de governador e imperador sobre a terra em 756 d.C. e quer saber? Não foi um cálculo ruim, até aqui tudo bem. Então ele diz que o próximo número importante dado em Apocalipse é esse número que aparece algumas vezes, 1260 dias. E como há um princípio para os dias que podem equivaler a anos, algumas vezes ele disse, adicione aquela data, 1260 anos, e você chega a 2016. Fascinante! Quarta testemunha, Philip Dodd, não sei o que lá, em 1804, em conferência sobre pneumatologia, ética e divindade, ele usou cálculos de Isaac Newton e disse que o anticristo entraria em 2016. Como eu disse, talvez ele não esteja totalmente certo, mas nós temos uma eleição presidencial americana vindo e parece ser muito importante. Eu pessoalmente não creio que o anticristo será americano, eu acho que ele será do Oriente Médio. Ainda assim, o tempo é singular. Ao invés de combater pessoas que tiveram revelação e um grande relacionamento com Deus, eu creio que nós devemos nos levantar e prestar atenção ao fato de que, um após o outro, pessoas que amavam a palavra e estudavam a Bíblia disseram que este seria o tempo. Nós estamos nesse tempo. Simon Patrick, em 1822, escreveu um comentário e disse que o último cabeça da Igreja Católica Romana assumiria em 2016. Nós podemos dizer que ele errou porque eu acho que o Papa Francisco assumiu sua posição em 2014, certo? Mas quer saber? Ele errou por apenas 2 anos. Mas quantas pessoas acreditam? Quantos profetas por aí declaram que ele é o último Papa? Errou por 2 anos. Quer saber? Dá um desconto, já está muito bom. William McCray disse em 1829 que a ira sobre a meretriz da Babilônia começaria em 2016. E se você me ouviu, quando ensinei sobre o feminismo e a meretriz, a mulher que cavalga a besta, que é a meretriz da Babilônia, eu acredito que já está acontecendo e a Bíblia fala desse casamento entre o feminismo e o globalismo. O que eu acho que é algo fascinante para a igreja acordar e entender. Ele também disse que o jubileu para a igreja seria em 2016. Bem, o Sinédrio declarou o jubileu no último ano hebraico. Nós estamos no ano do jubileu neste exato momento. De acordo com o Sinédrio, o Papa Francisco declarou este ano como jubileu para a igreja. Eu sei que ele não representa a todos nós,
Mas para o mundo ele representa a cristandade. Que interessante, ele disse isso em 1829. Joseph Berg disse em conferências sobre o romanismo que os jesuítas seriam parte da besta e o fim seria em 2016. Bem, nós sabemos o quão preciso isso está porque os jesuítas foram uma sociedade formada pelos católicos romanos para infiltrar e destruir o protestantismo. Quando os protestantes migraram para as Américas e reavivaram convertendo as pessoas, alcançando até mesmo os nativos, para a salvação, a Igreja Católica formou uma sociedade secreta chamada de jesuítas para serem os comandados e assassinos dos protestantes. E nunca os jesuítas tiveram o poder de alcançar o topo do catolicismo, até o Papa Francisco. Isso foi predito em 1840. Vamos dar a esse homem algum crédito, certo? C. Van Rensselaer disse em 1858 na revista Presbiteriana que 2016 seria o início de uma nova era, e ele achou que seria o início do milênio. É fácil dizer hoje que ele estava errado sobre o início do milênio. Eu não creio que o milênio vai começar dentro dos próximos 3 meses. Ainda assim, nós temos mais uma testemunha apontando para 2016. Talvez ele tenha entendido errado qual parte, qual início, que novo tempo, mas ainda assim ele viu 2016 como sendo importante. Robert Clayton, em 1850, escreveu uma tese sobre profecias. Ele disse que 2016 seria o fim da diáspora dos judeus, a queda do papado, o final de 2000 anos da história da igreja e a vinda do Messias. Nós falamos sobre isso nos 7.000 anos de profecias, como o marco de 2.000 anos da história da igreja seria importante, e Robert Clayton também achava isso. Pregou isso centenas de anos atrás. John Brown, em 1866, no Dicionário da Bíblia Sagrada, disse que haveria uma conversão em massa dos judeus e isso começaria em 2016. Aleluia! Isso será fantástico. Se você viu o Sid Roth, ele tem agora uma estação de TV que vai alcançar o Oriente Médio e os judeus. Nós já podemos começar a ver as chamas do avivamento. Começar no Oriente Médio e a outros lugares, mas eu pensei no Sid Roth porque eu vi isso nos noticiários recentemente. As forças turcas, disse John Brown, vão invadir Israel em 2016. Uau, o que está acontecendo na Turquia? Houve uma tentativa frustrada de golpe militar e Recep Erdogan, o presidente, concentrou o poder em si mesmo, demitindo generais, juízes, jornalistas, fechando jornais que discordaram dele. O que ele está fazendo? Está dizendo que qualquer um que discorde de seu governo islâmico, ele não quer um Estado secular, ele quer um califado, o Império Otomano reavivado na Turquia. Ele diz que vai se livrar deles e acabou de fazer isso. E a Turquia está agora na metade dos 3 meses de seu estado de emergência. John Brown foi muito bem. Talvez não esteja 100% certo, talvez não, mas mesmo assim não descartamos o testemunho desses bem instruídos homens antigos. Mais um, William Reed. Eu disse 12, certo? 1876, Conferência sobre Apocalipse, disse que o catolicismo romano irá se fundir com a nova ordem mundial. Ei, o que aconteceu em 2015 foi a primeira vez que um papa falou em frente ao Congresso americano, nunca aconteceu antes. Se há uma força globalista, são a ONU e os Estados Unidos, e o papa foi discursar na ONU e no Congresso americano. E sobre o que ele falou? Ele não falou de Jesus, ele falou do maior programa globalista, mudança climática. Eles disseram que nós teríamos uma era de gelo, estavam errados. Mudaram para aquecimento global, estavam errados. E agora chamam de mudança climática. Quer saber? Acho que estamos cansados de tantas mudanças. Nós não achamos que esse seja o maior problema, especialmente se você é o líder, supostamente o líder de uma denominação cristã. Você deveria pregar a Bíblia, você deveria dizer às pessoas como serem salvas através do sangue de Jesus Cristo. William Reed diz que o catolicismo e o globalismo, a nova ordem mundial, vão se fundir em 2016. Por que o Papa se preocupa tanto com o programa globalista? Os globalistas, que são todos políticos, é poder, são impostos, é o imposto do carbono, é controle de pessoas, porque isso seria um programa para um ministro cristão. Muito interessante.